Oi, grupo! Aqui é Pabili. Sim, Pabili é meu nome. E Pabili não tem um significado, logo eu atribuo o significado de acordo com o meu humor. Então, algum dia você pode me perguntar e eu vou te dizer que Pabili significa a cerejeira mais bonita do campo ou a tempestade mais rigorosa que já encostou no planeta Terra. Então, eu tô nesse formato de comunicação que eu imagino que seja eu mandando um áudio pra você que tá num grupo com outras pessoas. Mas, como este formato permite que eu explore bastante a minha imaginação e eu sou uma fanfiqueira por excelência, eu farei isso. Então, eu tô imaginando que esse não é um grupo convencional. Esse é um grupo em que eu estou sentada à minha janela, falando através de uma lata de alumínio que tem um barbante preso no fundo, e o som da minha voz vai sendo transmitido até a sua lata de alumínio por meio deste barbante. E a vibração do som vai fazendo o barbante tremer. E como são muitos barbantes espalhados pelo país, isso se transforma em uma energia que pode dar um choque de 1,5 volts em um chato que faz piada sobre o lugar de mulher ser na cozinha onde quer que ele esteja. Meu Deus, acho que eu exagerei, né? Essa não era a introdução que eu pensava para um podcast, mas tudo bem. Eu nem pensava em ter um podcast. E olha só, né? Como diz minha avó, a língua é realmente o chicote do cu. E, gente, por que eu tô aqui num podcast? Porque a dinâmica rápida e simplista do Insta e do TikTok não me permite mais abordar os meus assuntos da maneira que eles merecem. Eu não posso mais cortar palavras, eu não posso mais ficar presa a 15 segundos ou 200 caracteres. Então aqui vai ser a versão longa, tipo a coleção de livros, e as outras redes vão ter os cortes, como se fossem o trailer do filme baseado nos livros, né? Ou seja, uma versão curta, editada e super faturada, que nem Crepúsculo. Ai, gente, não. Eu sou tirona, desculpa. Queria ser séria. Eu sou muitas coisas legais, além de séria. Dentre essas coisas, eu também sou nutricionista e pesquisadora. E os meus objetos de pesquisa se concentram principalmente no comportamento alimentar, que é tudo que você come e, além disso, o como, o porquê, o quando e o que você sente ao comer, por exemplo. A gordofobia, que é a discriminação, preconceito ou estereótipos contra pessoas gordas pelo simples fato delas serem gordas. E os determinantes sociais da saúde. Ou seja, me interessa o que é que pode determinar a sua saúde para além da sua saúde biológica, né? Então, eu quero ver como o seu ambiente influencia isso, como a sua renda, como o país em que você vive e essas coisas, né? Se você morar no Brasil, já tem um spoiler. Para o assunto de hoje, eu vou falar utilizando o meu repertório de pesquisadora. E assim eu espero que nos próximos, tá, gente? Porque com certeza vocês vão ver as minhas tendências e inclinações sobre esses assuntos. Porque eu quero que isso aconteça. Porque eu também já quero desconstruir o mito do pesquisador neutro. Porque neutro aqui, bebê, só sabão. Hoje nós vamos falar sobre emagrecimento. Sim, o assunto que une todas as tribos. Sim, o assunto que me lembra muito o dia mais fraco no Twitter, ou seja, uma ruma de gente falando muito sobre coisa nenhuma. Emagrecimento é pauta de profissional de saúde, blogueiro, pseudo-blogueiro, padre, vendedor de shake, sua tia chata, youtuber, seu médico, sua promessa de ano novo e para nós mulheres que não aguentam mais festas sem cadeiras depois das 22 horas, ou seja, quem nasceu na década de 80 e 90, o emagrecimento era pauta até do horóscopo nas revistas para adolescentes. Então, como diz o filósofo cearense Tiririca, onde quer que você vá, lá você estará. E eu complemento, junto de alguém falando sobre emagrecimento. Mas antes da gente seguir, eu preciso fazer uma definição importante entre o que é emagrecimento e diferenciar o emagrecimento da perda de peso. Pois bem, o seu corpo, além de muita gostosura, tem células que formam tecidos que são responsáveis por sustentar a barra que é morar no Brasil. Um destes tecidos é o tecido adiposo, ou a famosa gordura corporal.
Emagrecer significa diminuir o tecido adiposo, ou seja, diminuir a gordura corporal. Apenas isso, ok? Já perder peso é perder qualquer coisa que está dentro do seu corpo, qualquer montante aí de número em cima da balança. Então, pode ser água ou a massa magra, por exemplo, ok? Então, nós vamos falar aqui sobre emagrecimento. A minha primeira indicação para emagrecer foi aos 10 anos de idade. Eu era uma criança, gente, mas uma criança magra. Eu só tinha uma gordurinha ali na barriga que era total natural de um corpo que estava se preparando para a pior fase da vida, né? Que é gerir as próprias finanças, ou seja, pagar boletos, ou seja, virar adulto. Então, a recomendação para o meu emagrecimento veio de uma pediatra e eu lembro que foi a primeira vez que eu olhei para minha barriga com vergonha. E então eu quero que vocês percebam que aos 10 anos eu já sabia o que era ter vergonha da gordura corporal, ainda que eu fosse uma criança magra e ainda que aquilo fosse algo extremamente natural para a minha necessidade biológica. Então, eu quero abrir um parêntese aqui. Eu sei que você deve ter tido uma experiência pior do que a minha, melhor do que a minha ou igual a minha. Aqui não é competição de sofrimento, tá? Eu sei que você pode ter tido, sim, o peso corporal como pauta de constrangimento ou incômodo na sua vida. E eu quero deixar um abracinho aqui da minha criança para a sua criança. E nesse abraço, nós encostamos as nossas gordurinhas, sejam elas pequenas ou grandes, e ultrapassamos a barreira da pele e nossas células se fundem ao tudo de mais bonito no universo, incluindo o Sol. E agora nós somos o Sol. Nós somos o que nós quisermos, ok? Então, às vezes eu viajo um pouco, mas tudo bem. Ainda que fosse uma indicação de um profissional de saúde que tem como premissa fundamental, aqui em caixa alta, fundamental, não fazer o mal, aquilo me faz mal. E se todas as vezes que a palavra emagrecimento foi dita, ela realmente afetou alguém, minha gente, de forma negativa, eu imagino que a gente tem um mundo invertido de insatisfação corporal, sabe? A gente tem muito sofrimento sem ser nomeado, sem ser diagnosticado, sem ser falado, só ardendo mesmo. E uma das hipóteses que justifica, né, esse afetamento, isso que faz a gente se sentir tão mal quando fala em emagrecimento ou quando recebe essa indicação, é que a estratégia usual de emagrecimento é movida pelo marketing negativo. Então, é preciso despertar um gatilho negativo para fazer o cliente, a pessoa, o paciente se mover para a ação. Então, é sempre aquela, né? Ou emagrece ou vai morrer cedo. Ou emagrece ou não vai arrumar marido. Ou emagrece ou, quando na infância, vai virar um adulto gordo. Então, tem sempre esse apelo negativo. As emoções mais acessadas pelo marketing do emagrecimento são a vergonha, a culpa e o medo. E, curiosamente, essas são 3 emoções que despertam os lados mais irracionais e aumentam a urgência para a ação. Então, talvez por esse estado de confusão mental em que nós ficamos, né, quando vemos algum anúncio, alguma estratégia de marketing, algum profissional vendendo alguma coisa, seja uma hipótese do porquê nós ignoramos por completo a fisiologia do nosso corpo e faz talvez com que a gente compre um creme que promete reduzir a gordura corporal, gordura esta que está dentro do corpo, apenas utilizando o creme fora do corpo, né? Então, olha, todo mundo já caiu num conto desse, gente. Eu já passei papel filme nos braços na esperança que ele ficasse menor, porque eu vi uma blogueira fazendo isso. Então, tipo assim, eu não te julgo, tá? Eu te acolho. Principalmente porque nós não somos culpadas, nós somos vítimas. Quando se trata da divulgação e marketing de emagrecimento, é muito difícil não cair em ciladas. Quer ver? Um estudo científico fez a análise de conteúdo de publicidade que fala de emagrecimento em mais de 300 anúncios de emagrecimento veiculado em revista, TV, rádio, jornal. E eles encontraram que mais da metade de toda a publicidade de produto para emagrecimento
fazia o uso de alegação falsa. Sim, outra fábrica de fake news. Nós já temos uma fábrica de fake news aqui no Brasil, que nós sabemos muito bem quem é, mas este outro mundo paralelo, né? Então, essas alegações, elas foram encontradas principalmente, por exemplo, em produtos que prometiam emagrecimento rápido, e aqui o rápido é onde está a fake news, o emagrecimento sem necessidade de restrição dietética ou exercício, então esse é praxe, né? Use o creme e você vai emagrecer sem precisar fazer nada. O emagrecimento permanente, então faça isso que você vai emagrecer para sempre, emagrecimento para a vida toda, emagrecimento, acho que eu fiz até um Reels uma época que eu brincava com isso, né? Emagrecimento forever and ever, que é agora para além da vida, né? Já tem gente prometendo isso. E emagrecimento para além das falhas anteriores, então, independentemente se você já tentou emagrecer e não conseguiu, agora você vai conseguir. Falsa. Deixa de ser falsa, garota. E, com certeza, produtos cientificamente infundados, né? Que é também a coisa mais comum de encontrar, principalmente no Instagram. Além disso, eles encontraram algumas técnicas persuasivas que comprometem, inclusive, o direito do consumidor, como, por exemplo, fotos de antes e depois, modificadas digitalmente. Então, todos esses aspectos que eu falei para vocês ferem o direito do consumidor, porque eles não podem ser vendidos, porque emagrecimento não pode ser garantido. E aí eu lembrei bastante daquela ex-BBB, que é vendedora de emagrecimento, que eu não vou falar o nome, que mostrou uma foto do antes e depois do emagrecimento da Luísa Sonza. Acontece que a foto de antes não era da Luísa Sonza. Não era uma modelo. E ela colocou a foto como se fosse da Luísa. Então, percebam como a gente não está falando de algo trivial. Nós não estamos falando de uma brincadeira. Isso mexe com a saúde das pessoas, com o desejo das pessoas, com o dinheiro das pessoas. Olha o que fazem com a gente, né? Gente, até hoje, eu tenho 32 anos, eu nunca vi um anúncio de emagrecimento que foi retirado do ar pelo Procon, por exemplo, ou que minimamente seja regulado. Até hoje eu nunca vi um anúncio de emagrecimento assim. Olha, nós podemos garantir que você emagreça, mas que não recupere a gordura que você perdeu. Ou, por exemplo, se você vai utilizar o nosso medicamento exclusivamente para emagrecer, planeje-se para depender dele pelo resto de sua vida. Ou, atenção, gatilho para transtorno alimentar, para insatisfação corporal ou para internalização da magreza, né? Então, eu sou uma pesquisadora. Faz parte do meu trabalho entender os métodos das coisas. Se uma pessoa coloca uma foto de antes e depois, em que o antes era uma pessoa gorda e o depois uma pessoa magra, a minha mente quer de imediato saber o que foi feito, como foi feito, quanto tempo levou, se o que foi feito é mantido, se não é mantido, quanto tempo leva para ser reversível. E o principal, é replicável? Ou seja, eu posso aplicar o mesmo método a todos os meus pacientes e eles terão os mesmos resultados? Se a sua resposta for não, porque cada indivíduo possui uma especificidade, a gente pode acabar aqui, meu amor, porque você entendeu tudo. Mas se a sua resposta for sim, saia do fake, Mayra Card. Então, gente, tá fazendo sentido isso que eu tô falando pra vocês? Reflitam aí como esse assunto chegou pela primeira vez pra você. Foi através de alguém, de algum comentário, de alguma indicação? Como foi qual emoção ele despertou em você? Foi uma emoção mais negativa ou uma emoção mais positiva? Isso é importante para a gente começar a entender os mecanismos que funcionam do meio para nós e como eles nos afetam. E atualmente nós já temos dados científicos suficientes que podem demonstrar quanto de emagrecimento esperado é suficiente para garantir uma melhor saúde, o quanto de emagrecimento esperado é suficiente para diminuir risco, por exemplo, de problemas cardiometabólicos.
o quanto as pessoas emagrecem em média, o quanto as pessoas recuperam o peso em média. Então, tudo isso a gente já tem muito estabelecido, mas eu não vou trazer aqui nesse episódio, e esse vai ser assunto para o próximo episódio, para os próximos. Não sei qual vai ser o tema do próximo, mas eu vou trazer isso. Aqui eu quero trazer especificamente algumas informações sobre esse marketing que é feito até por padre e ideias que não são vistas corriqueiramente, né? Principalmente quando você está num processo de emagrecimento. Porque um processo de emagrecimento é muito solitário. Eu tenho aqui local de fala, eu já passei por isso. Se para você não é, ok, tudo bem. Mas para mim e para muitas pessoas, talvez para a maioria delas, é sim. Porque o emagrecimento pode ser, com ênfase aqui no pode ser, tá, gente? Pode ser uma das estratégias mais individualizantes dos últimos tempos. Porque faz com que as pessoas incorporem jornadas individuais e solitárias, que também ocupam a maior parte das suas vidas. Então, fazer as pessoas seguirem emagrecimento a qualquer custo é uma das melhores formas de segregá-la como indivíduo, porque ela vai preparar a própria comida sozinha, ela vai comer sozinha, ela vai acordar cedo para fazer exercício sozinha, ela vai pensar sozinha, ela vai viver sozinha. E esse tipo de movimento, ele nos torna menos coletivos, porque ele nos faz pensar em um lugar ao sol exclusivo. E eu percebo 2 problemas provenientes dessa lógica. A primeira delas é que algumas pessoas, olha, até engasguei para falar isso. Algumas pessoas, aí você fecha o olho e imagine as palavras algumas pessoas em letras garrafais, num fundo preto com letras vermelhas, para você realmente identificar que eu estou falando algumas pessoas, ok? Não todas. Algumas pessoas que se engajam nessas estratégias de emagrecimento passam a se sentir moralmente superiores. Por quê? Elas se acham capazes de abdicar dos prazeres da carne para atingir o nirvana dos 10% de gordura corporal. Então, elas não bebem, não fumam, não fodem e podem seguir muitos outros comportamentos extremos. Né? Não à toa, eu não sei se vocês percebem, mas existem até, inclusive, alguns pesquisadores aí notando um flerte entre esse grupo maromba liberal, reaça, e uma ultradireita conservadora liberal. Né? E eu reitero, não estou dizendo que são todas as pessoas. Tem muita gente bacana aí que tem a ciência como tripé de seus comportamentos. Mas tem muito maromba que faz live com um político corrupto. Então, fica aí, né? Uma mão no like neste episódio, uma mão na consciência. Um outro problema que eu percebo é que esse mesmo grupo, e às vezes um outro grupinho, mas em sua maioria esse é um comportamento muito mais predominante nesse grupo, utiliza o emagrecimento extremo como roupagem para a saúde. E o ponto que eu vou levantar sobre isso é que a gente já não pode mais pensar saúde como sendo algo individual, né? Já é errado pensar nesse emagrecimento extremo como saúde, mas é ainda mais errado pensar na saúde como sendo algo que só eu consigo. A saúde é um aspecto coletivo. Você pode sim ter seus comportamentos individuais que beneficiam a sua saúde, mas eles são limitados e não se pode pensar em saúde para uns e outros não, vivendo em um sistema de codependência. Eu vou dar um exemplo que não é nada distante da gente. Pandemia de Covid-19. Como era que a sua saúde seria impactada se só você usasse máscara e as outras pessoas não? Se só você se vacinasse e todas as outras pessoas não? Se só você conseguisse ficar em casa e todas as outras pessoas não? Com certeza a sua saúde seria impactada de maneira prejudicada, porque o risco seria muito maior para você do que o contrário. Se todas as pessoas estivessem de máscara, vacinadas e em isolamento, por exemplo, o risco para você reduz substancialmente de adoecer, né? E, consequentemente, para todas as pessoas. Nós precisamos de envolvimento comunitário, nós somos
sociais, seres sociais. Quando a comunidade não prospera, o indivíduo não prospera. Então, não tem mais como aceitar qualquer proposta que seja em nome da saúde que não considere a coletividade. Particularmente para o emagrecimento, é fundamental que seja um movimento individual, né? Porque eu consigo ganhar mais dinheiro com uma única pessoa fazendo centenas de milhares de dietas por ano, comprando centenas de milhares de comprimidos por ano, comprando centenas de milhares de canetinhas por ano. E, sendo assim, é também infindável. Então, é um movimento perfeito. Tanto é que é a principal fonte de renda do mercado de emagrecimento. São essas bobagens, né? Tô falando bobagem com todo respeito, tá, gente? Dessas patifarias, assim, plataformas que prometem fazer emagrecer, comprimidos que prometem fazer emagrecer, que não tem alegação nenhuma, não tem respaldo científico. E, de acordo com a Globe Newswire, o tamanho global do mercado de emagrecimento foi avaliado em 224 bilhões de dólares em 2021. Sim, gente, muito maior do que o número de vezes que eu escutei a música Halo da Beyoncé, enquanto estava em minha fase depressiva. E provavelmente vai ultrapassar aí o número de 405 bilhões de dólares até 2030. Então, a tendência é que esse mercado esteja cada vez mais progredindo. Ou seja, nós não veremos esse podcast nos mais ouvidos do Brasil. E se eu chegar a esta marca, podem ter certeza, ou eu me corrompi, tô ganhando muito dinheiro da indústria de medicamentos exclusivamente, ou eu finalmente consegui contratar seguranças particulares. Então, o que a gente vai ver aí predominando são vendas de cápsulas para emagrecimento, de plataformas que prometem queimar calorias enquanto você só fica de pé em cima dela, e de forma muito poderosa, onisciente e onipresente a mensagem: se você não for magra, você não terá o seu lugar ao sol. É isso que vai acontecer. Nós estamos entrando na era Ozempic. E aí vem um outro episódio falando sobre isso. Então, as apresentadoras de TV estão cada dia mais magras, as atrizes estão cada dia mais magras, as jornalistas estão cada dia mais magras, as pessoas que nos influenciam estão cada dia mais magras. E as que deixam de ser magras caem inadvertidamente no mau gosto do público, como é o caso da repórter que há algum tempo foi demitida por ter engordado, perdão, não lembro o nome dela, mas um outro exemplo, meu Deus, esse exemplo é o que mais me choca. Paola Oliveira, que agora é considerada plus size e tem o corpo solto, a própria sorte na terra sem lei, que é a internet, né? Inclusive, minha solidariedade às duas e a tantas outras, né? Porque ver esse tipo de mensagem também reforça que essa mensagem pode cair sobre nós, né? Então, a mensagem é o quê? Ser gorda não será o caminho. Então, eu me sinto como os jovens da Caverna do Dragão, sabe? A gente, às vezes, até consegue ver a saída, mas aí a gente volta à estaca zero e fica de novo à própria sorte, dependendo de informação incompleta e mística de algum homem que acha que sabe o que é bom pra nós. É isso que eu sinto. Até aqui, eu espero que você tenha entendido que eu não sou contra o emagrecimento. Eu sou contra as estratégias convencionais de emagrecimento, o quanto elas são ignoradas e o quanto elas são problemáticas. É isso que a gente está falando contra, né? Querer emagrecer não é um problema, desde que você entenda quais são os limites e as possibilidades dentro da sua realidade biopsicossocial, né? Eu considero um problema querer emagrecer, né? Buscar emagrecimento ou estar emagrecendo e utilizar as mesmas estratégias problemáticas. Eu não acho, gente, que emagrecimento seja gravidez, que você precisa anunciar publicamente. Eu não acho. E é o que a ciência também está dizendo que não é certo, né? Assim, não é que não é certo, que não. A gente tem evidência suficiente agora para demonstrar que isso não nos ajuda.
Mas os seus impulsos de tentar proteger o único sistema que você conhece podem dizer: mas eu me beneficio ao compartilhar um antes e depois, porque eu me sinto mais motivada. Eu me beneficio ao compartilhar a minha evolução, porque eu me sinto mais motivada. Eu me motivo ao ver as pessoas emagrecendo. Eu, né? Parece que ignora o fato de que a gente tem evidências substanciais demonstrando o quanto essas estratégias podem ser gatilho para outras pessoas, né? E quando eu digo que é uma lógica que nos individualiza e nos separa do coletivo, o nego vem achar ruim, né? Mas tudo bem. Você não posta abertamente que na segunda-feira vai começar um tratamento para candidíase e mesmo assim você se motiva a fazer o tratamento. Você não fica mostrando todas as vezes que escova os dentes quando está fazendo o tratamento dentário e mesmo assim você se motiva a fazer o seu tratamento dentário para ficar com um sorrisão da hora. Então, se você está precisando mostrar para o mundo para se sentir motivada ou motivado, talvez seja uma necessidade de validação externa importante. E aí tu precisa repensar se isso é realmente por você ou pelos outros. Porque me parece que tu já tá pensando muito no que os outros pensam, já tá se importando muito com os outros, mas de uma maneira disfuncional, né? Então a gente tem que começar a recalcular essa rota. A gente precisa pensar em um novo sistema que compartilhe, incentive e motive o emagrecimento. Se a gente quer viver em um mundo menos inóspito, né? Porque não sei se vocês estão percebendo, mas pelos nossos comportamentos individuais, pelos nossos comportamentos não coletivos, nós estamos sucumbindo. Então, pensar em um marketing positivo que mobilize as pessoas pelo prazer de serem quem elas são e não pela vergonha de continuarem sendo, é que vai nos fazer levar para frente. Eu quero um profissional que me olhe nos olhos, do fundo do coração, gente. Se eu precisar indicar para alguém que ela me olhe nos olhos e diga: olha, eu não posso te prometer nada, mas eu vou dar o meu melhor para que você se sinta bem. Independentemente do quanto você vai conseguir emagrecer, do quanto você vai conseguir manter, é isso que a gente precisa, né? Se você está no processo de emagrecimento agora e para você é muito importante compartilhar o emagrecimento, porque, nossa, é isso que realmente possibilita estar engajada nele, comece a repensar compartilhar o emagrecimento, ou melhor, compartilhar aquilo que o emagrecimento te possibilita, né? Então, hoje eu encontrei uma roupa que me fez me sentir bem, hoje eu consegui caminhar mais que o usual, hoje eu senti que minha autoestima estava melhorando, alguma coisa nesse sentido, né? Hoje eu senti que eu posso fazer qualquer coisa. Assim você se protege e protege as outras. E a gente não vai estar protegida enquanto outras não estiverem. Eita, acho que era isso. Acho que agora nós conseguimos um podcast. Então, se você ficou até aqui, por favor, deixa aí o seu comentário, o seu like, o seu compartilhamento para eu entender se você gostou desse formato, né? Então, pode colocar aí o cropped digital e reage a isso, né? Eu acho que agora nós já podemos soltar as nossas latas e fazer com que os barbantes afrouxem. E eu não vou dizer quando estarei aqui novamente, mas pretendo que seja muito em breve, tá? Um beijo, grupo!